Atos capítulo 20, eu vou ler do verso 7 ao verso de número 12. Os irmãos acompanharão a leitura. Diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor de nossas vidas, como é bom render louvores ao Teu nome, como é bom nos ajuntar com os nossos irmãos, a fim de tributar ao Senhor, ó Deus, a glória devida ao Teu nome. Que nesse momento, ó Deus, que a Tua palavra foi lida, o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra molde a nossa vida e nos mostre de fato o caminho que devemos andar, a fim de que o Senhor seja glorificado em nós e por meio de nós. Fala ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o credo dos apóstolos que nós recitamos agora há pouco, após as suas cláusulas a respeito das três pessoas da Trindade, quando ele fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e creio no Espírito Santo, vai fazer mais uma série de afirmações. Creio na Santa Igreja Universal, ou na Santa Igreja Católica, já que o termo católico quer dizer simplesmente universal. Creio na Santa Igreja Católica ou Universal. Creio na comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados. Creio na ressurreição do corpo. Creio na vida eterna. Amém. Essa é a fé que a igreja tem confessado no decorrer dos séculos. E essa fé que a igreja tem confessado no decorrer dos séculos é uma expressão do ensino que nós temos nas Sagradas Escrituras. E o texto que você viu essa noite, que você leu nessa noite, é um exemplo de como estas convicções da igreja estão arraigadas de fato na Escritura. O que você tem aqui no texto de Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso de número 12? Se você olhar para o verso 6, que é o verso que liga o contexto anterior ao texto que foi lido nessa noite, você vai ter a informação de Lucas, dizendo assim: Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Paulo está na sua terceira viagem missionária, e eles então passam agora uma semana numa cidade chamada Troade. É isso que está aí no versículo 6. Então, do versículo 7 ao versículo 12, você tem o relato daquilo que aconteceu no último dia em que eles estavam em Troade. Lucas não registra toda a semana, a despeito de ter dito que eles passaram uma semana em Troade. Ele registra o principal acontecimento dessa semana. O que eles fizeram nesta semana, no que culminou a estada dos apóstolos em Troade nesta semana. E na narrativa você consegue perceber como era o culto da igreja cristã. É isso que você consegue perceber aqui nesse texto. E a primeira verdade que você tem a respeito do culto da igreja primitiva é que o culto se dava no dia do Senhor. Veja o verso 7. No primeiro dia da semana. Lucas faz questão de apontar o dia. Eles não se reuniram em qualquer dia. Foi no primeiro dia da semana.
E uma curiosidade é que essa é a primeira menção que você vai ter em Atos dos Apóstolos a respeito do dia do Senhor, ou de uma reunião no dia do Senhor. E Lucas está dizendo então que todos estavam ali reunidos. É curioso pensar que no Império Romano não eram todos que seguiam o calendário dos judeus. Você tinha calendários distintos ali. Os judeus seguiam um certo calendário de 7 dias, onde eles trabalhavam 6 dias e no sétimo eles descansavam. Mas muitos do império achavam isso um desperdício, porque no império muitos não tinham folga e férias. Eles trabalhavam de fato todos os dias, inclusive esses que estão debaixo do domínio do império. Mas a igreja continuou seguindo o mesmo calendário que os judeus estavam servindo, com uma diferença. Os judeus paravam no 7º dia da semana, e agora a igreja começa a se reunir, como diz aqui Lucas, no primeiro dia da semana. E ele diz: a igreja estava junta, a igreja estava reunida. Houve a convocação da igreja, e a igreja atendeu a convocação do seu Senhor. E até então, se você lembrar, Lucas vem registrando aqui em Atos dos Apóstolos o itinerário dos apóstolos, e o primeiro lugar que eles sempre iam, quando eles chegavam em alguma cidade, era numa sinagoga. E é lógico, eles iam no dia de sábado. Eles iam na sinagoga no dia de sábado, abriam as escrituras e proclamavam que o Messias que os judeus estavam esperando era precisamente Jesus Cristo, que havia ressuscitado. É bom lembrar que o tema da ressurreição é um tema recorrente na pregação dos apóstolos, e eles faziam isso exatamente num dia de sábado, pregando, abrindo as escrituras, mostrando que o Senhor havia ressuscitado no primeiro dia da semana. Então Lucas vem apontando para isso. E você sabe que há esse mandamento lá no Antigo Testamento, quando o Senhor cria em 6 dias e no 7º ele descansa. Quando a lei moral é dada lá no Êxodo, proposicionalmente, você tem exatamente a lembrança: lembra-te do dia de descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, ou é o descanso do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o estrangeiro da porta para dentro. E aí no mandamento vem anexada uma razão: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e no 7º dia ele descansou. Deus havia dado ao povo a lei: no 7º dia vocês irão descansar. Mas gradualmente, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, você começa a perceber que a igreja começa a reunir-se não no 7º dia para cultuar, mas no primeiro dia da semana. E como eu disse, essa é a primeira menção. Lembre-se que enquanto está acontecendo aqui a narrativa de Atos, as cartas estão sendo escritas, não é isso? Então Paulo está reunido aqui no primeiro dia da semana, e em uma dessas ocasiões de viagem, Paulo vai escrever a sua epístola aos Coríntios. Vai lá, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16, verso 2, e note o que Paulo está dizendo aqui, 1 e 2: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E por mais que você não tenha aqui a descrição de um culto no dia do Senhor, os estudiosos entendem exatamente que Paulo manda que a coleta seja feita no primeiro dia da semana, porque era exatamente o dia em que a igreja parava no dia do Senhor, dia onde você cultua Deus e faz o bem para o próximo. Não é isso que nós fazemos no dia do Senhor? Então a coleta é feita no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, por esse motivo. Mas há ainda mais uma menção quando você vai lá no Apocalipse, e no Apocalipse o dia já é chamado por esse nome. Veja lá no capítulo 1, verso de número
9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. O que João está anunciando é que a revelação do Apocalipse que lhe foi dada, para que ele enviasse às igrejas, foi dada exatamente no dia do Senhor. É assim que o primeiro dia da semana passa a ser denominado. E se você parar para pensar um pouquinho na nossa língua portuguesa, o primeiro dia da semana é chamado de domingo. Domingo é uma palavra que vem do latim, dies dominicus, ou dominicus, dies dominicus, dia do Senhor. O domingo, o nome em si quer dizer isso, dia do Senhor, vem exatamente lá do latim. Agora, por que a igreja foi fazendo isso? Por que a igreja passa a reunir-se no primeiro dia da semana? Porque o Antigo Testamento já apontava para toda essa questão. Vai lá em Levítico, capítulo de número 23. Os irmãos que estavam aqui no estudo de quarta-feira viram isso aqui, certo? Levítico capítulo 23, veja o que está aí a partir do versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Aqui está sendo descrita uma festa chamada primícias. O povo de Israel olhava para a sua colheita. Quando vinham os primeiros frutos da colheita, eles então pegavam aqueles frutos e levavam as primícias, apresentavam as primícias diante do Senhor. A fé que tinha o povo é que do mesmo jeito que vieram os primeiros frutos, os demais frutos virão. É por isso que eles oferecem as primícias ao Senhor. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver no capítulo 15, da Epístola aos Coríntios, vai lá, que Paulo, se referindo à ressurreição de Cristo, vai fazer menção exatamente a essa festa. Quando o molho era movido? No primeiro dia após o 7º, no primeiro dia da semana. Logo depois do sábado, as primícias eram oferecidas. Quando Paulo escreve o capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, ele diz a partir do versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Você acha que Paulo está chamando Jesus de primícias à toa? Na verdade, Paulo está remetendo à mente do povo exatamente aquilo que o Antigo Testamento apontava que iria acontecer. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar, e é por isso que nós podemos crer na ressurreição. Veja que essa é a discussão do capítulo 15. Alguns estavam entrando na igreja dizendo: não houve ressurreição, esse negócio não existe. E Paulo vai dizer: que negócio é esse? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. E depois então de discutir a respeito da ressurreição, ele faz menção à festa das primícias. Jesus é a primícia, ou são as primícias dos que dormem. E porque Jesus ressuscitou, a sua igreja ressuscitará.
A igreja do Novo Testamento passa a reunir no dia do Senhor, não é por um acaso, mas por um entendimento teológico. Você fala, pastor, mas só isso? Não, volte lá no texto que nós lemos agora há pouco de Levítico. E você vai ter, seguindo a festa das primícias, uma outra festa chamada de Pentecostes. E o texto continua no versículo 15 dizendo assim: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado. O dia imediato ao sábado, primeiro dia da semana. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. As primícias apresentadas no primeiro dia da semana, e agora 50 dias depois, também no primeiro dia da semana, festa de Pentecostes. Isso lembra alguma coisa para você? Pois é no dia de Pentecostes que o Espírito é derramado sobre a igreja. É no dia do Senhor que o Espírito é derramado sobre a igreja. Agora volte lá no texto de Atos dos Apóstolos, texto que nós estamos vendo nessa noite. O capítulo seguinte vai mostrar que Paulo vai continuar a sua viagem. Ele chega no versículo 16, e Lucas diz: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar, não fala aqui o dia do Senhor, certo? Mas Paulo estava ansioso por passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. A igreja de Jerusalém também estaria reunida nesse dia. Paulo não estaria com os judeus no dia de Pentecostes, Paulo estaria com a igreja. Mas ele marca aqui exatamente o dia de Pentecostes para lembrar daquilo que havia sido feito capítulos atrás. O Espírito foi derramado para que a igreja agora tenha comunhão e seja testemunha do Senhor. Mas não é só isso. Se você olhar para o Evangelho de João, abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, e você vai ver que João está destacando também a ressurreição de Cristo aqui. E ele começa dizendo: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Sexta-feira, o Senhor Jesus morreu. 3 dias depois, ele ressuscitou. E aqui é importante lembrar que os judeus não contavam 3 dias como nós contamos. Hoje à tarde eu estava conversando sobre isso em casa, Poliana. Quando se fala assim, hoje, daqui 3 dias, você entende que é quarta-feira. Mas os judeus não. Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo, 3 dias. E eles enfatizam ainda 3 dias e 3 noites, porque eles não contam exatamente as 24 horas para serem os 3 dias. Jesus permanece 3 dias morto, e no terceiro dia ele ressuscita. Em que dia acontece isso? João está dizendo, no primeiro dia da semana. As mulheres vão ao sepulcro, o sepulcro está vazio. Naquele mesmo dia, lá no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, e ele de novo quer enfatizar que foi naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus se apresenta aos discípulos, só que acontece um problema aqui. Um dos discípulos não está ali. Tomé não está entre aqueles que viram o Senhor ressurreto. E agora, a partir do versículo 24, é isso que você vai ter de narrativa. Eles vão dizer para Tomé: olha, o Senhor apareceu. E Tomé falou assim: eu não acredito, eu só acredito se eu colocar minha mão ali, nas feridas. Agora vá lá no versículo 26. Veja como que João registra: passados 8 dias. Que dia é esse?
domingo. No primeiro dia da semana, passado 8 dias, no outro domingo. Agora, por que João faz questão de frisar e usar essa expressão 8 dias? Uma hora que você estiver tranquilo em casa, pegue uma Bíblia no computador e digite lá a expressão 8º dia ou 8 dias. E você vai ver algumas coisas. Por exemplo, Êxodo capítulo 22, verso 30. Abra lá comigo. Você tem aqui várias leis, a partir do verso 16, e lá no verso 29, diz assim, veja o 28, para você pegar o contexto: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo, não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito dos teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficarás com a cria, com a mãe, e ao 8º dia me darás. Deus diz: me dê o primogênito. O primogênito vai ficar com a mãe 7 dias. No 8º dia vocês me darão o primogênito das ovelhas, dos cordeiros, o holocausto. Mas você pode lembrar depois e ver na sua chave bíblica que a circuncisão era no 8º dia. Várias vezes essa expressão vai aparecer no 8º dia, ou aos 8 dias. Então, quando João faz menção lá no seu evangelho aos 8, ou passados 8 dias, parece que João quer remeter os seus leitores exatamente aquilo lá, como ele está fazendo em todo o seu evangelho. Quando João, por exemplo, registra que o guarda colocou a lança no lado de Jesus e lhe saiu água, como Moisés fez com a pedra ali em Meribá. Ou quando João diz que nenhum dos ossos do cordeiro foi quebrado para que se cumprisse a lei, como o cordeiro pascal do Antigo Testamento, que não tinha nenhum dos seus ossos quebrados. João não está jogando palavras aleatórias, até porque João está aqui inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando ele remete ao 8º dia, é porque ele quer enfatizar que esse dia é um dia profetizado no Antigo Testamento. É por isso que Paulo faz menção lá aos Coríntios, às primícias. É por isso que Paulo vai fazer menção a uma outra festa, quando ele fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, porque Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. O Antigo Testamento apontava para esse dia. A igreja não deu na cabeça dela de uma hora para outra fazer e fez. É claro que isso foi gradativo, é claro que a igreja foi entendendo aquilo que o Antigo Testamento dizia, mas aqui estão eles então em Atos dos Apóstolos, no primeiro dia da semana. Sabe como que o domingo era chamado lá naqueles tempos da igreja primitiva? O 8º dia. A igreja primitiva tratava o domingo como o 8º dia. E você tem exatamente a criação, 6 dias de criação e o descanso de Deus, e você tem o descanso de Cristo no primeiro dia da semana. No 7º dia Deus descansou das suas obras. No primeiro dia Cristo descansou da sua obra. Deus descansou da sua obra de criação, Cristo descansou da sua obra de redenção. E você sabe o que é bastante interessante? É que a igreja estava cheia de judeus, e os judeus, vez por outra, estavam perturbando lá com questões referentes à lei. Tem que circuncidar, tem que guardar o cardápio lá dos judeus, mas não há menção a discussões sobre o dia do Senhor. A igreja começou a guardar o dia do Senhor e não houve confusão. O culto é no dia do Senhor. E mais, não há uma reprovação da parte de Deus de a igreja estar se reunindo no dia do Senhor. Porque se a igreja simplesmente tivesse mudado o dia da sua cabeça, como muitos dizem, por costume, Deus iria repreender.
Deus não deixaria que a igreja quebrasse a sua lei. Então o silêncio que você tem no Novo Testamento não tem nenhuma reprovação de Deus, aponta exatamente para aquilo que está sendo feito como aprovado por Deus. Qual é o dia de culto? O dia de culto é o dia do Senhor. É nesse dia que a igreja se reúne. Portanto, meus irmãos, o dia do Senhor precisa ser estimado por você. Nós precisamos entender que, apesar de o dia ter sido mudado, as obrigações referentes a esse dia continuam sendo as mesmas. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, o 7º dia é do Senhor. O dia de descanso é do Senhor. Mas infelizmente, quando se fala no dia do Senhor, muitos cristãos estão preocupados no que eles vão perder. E as perguntas geralmente que as pessoas dizem: o que eu posso fazer no domingo, pastor? E aí um dia uma pessoa me perguntou isso: o que eu posso fazer no domingo? Eu falei: como é chamado o domingo? Dia do Senhor. Eu falei: isso já não te diz alguma coisa do que você tem que fazer? Não é o seu dia. Não é o seu dia de lazer. Não é o seu dia de ir para a praia. Não é o seu dia de zerar as séries. Não é o seu dia de negócios. É o dia em que você cumpre a lei. Ame a Deus e ame ao próximo. Mas pastor, tem gente que trabalha por escala. Eu sei, e nós não somos legalistas. O que nós estamos dizendo é que as obrigações estão aqui. E o quanto nós pudermos, nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos impede de reunir com o povo de Deus no primeiro dia da semana para prestar ao Senhor o culto que é devido ao seu nome. E não ficar preocupado e dizendo: mas é um dia meu, eu preciso, eu descanso, vai ter um aniversário, vai ter uma festinha. O dia é do Senhor. E se você quiser uma boa razão para isso, abre Isaías. Deus promete bênçãos nesse dia e para os que estimam esse dia. Isaías capítulo 58. Deus diz assim ao povo: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Entendeu a comparação de Deus? Se você deixar de cuidar das tuas coisas e estimar o meu dia, o relacionamento comigo, se você se deleitar nesse relacionamento comigo, você será abençoado. Apesar do dia ter sido mudado, a promessa continua aqui. Não deixe de estar junto com o povo de Deus no dia do Senhor, desfrutando, mesmo que de forma ainda perfeita, aquilo que o dia do Senhor prefigura: o descanso do povo de Deus, porque é para isso que aponta o descanso. O dia em que nós teremos descanso desse mundo caído, desse mundo em trevas, das nossas dores, das nossas labutas. O dia do Senhor é para que tenhamos um gostinho do que vai ser isso. O ajuntamento e a comunhão da igreja é para entendermos a bênção maravilhosa que nos espera,
Então não negligencie o dia do Senhor, não troque por nada mais. Muitos têm deixado o dia do Senhor por causa dos seus lazeres e afazeres, esquecendo o privilégio bendito que nós temos diante do nosso Redentor, de dedicar um dia somente para Ele. Pastor, todo dia é dia de Deus. Sim, não tenha dúvidas disso. Todos os dias são de Deus, e todos os dias você precisa glorificar a Deus. Você vai glorificar a Deus na sua escola, vocês que estudam, na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus afazeres, e no dia do Senhor você não vai se preocupar com mais nada que é seu, é só o Senhor, é só a glória dEle, é só o serviço ao outro. Esse é o entendimento do dia bendito do Senhor. Como que era o culto da igreja primitiva? Eles se reuniam no dia do Senhor. Mas volte em Atos, e você vai ver que havia celebração do sacramento da ceia. Verso 7 ainda: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e a expressão usada por Lucas aqui aponta exatamente para a Santa Ceia. Eles se reúnem no dia do Senhor com essa finalidade, eles vão partir o pão no contexto do culto. A ceia do Senhor seria ministrada, eles estão obedecendo à ordenança. Jesus havia dito, ordenado na verdade, que a ceia deveria ser realizada até que Ele volte. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E o sacramento da ceia no culto aponta exatamente para o motivo da nossa reunião. Cristo ressuscitou, Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura, Coríntios. Cristo ressuscitou, como diz a Escritura. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós podemos ver no partir do pão a obra de Cristo. Nós podemos contemplar por meio das imagens que o Senhor nos deu e nos autorizou, toda a obra do Redentor em nosso favor. Então, quando a igreja se reúne ao redor do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, ela está fazendo isso, lembrando do sacrifício, fazer isso em memória de mim, ansiando pelo dia de descanso, até que Ele venha. Até que Ele venha. Daí a importância da ceia no dia do Senhor. E aí há muitas controvérsias nas igrejas. A ceia deixou de ser semanal, mas ela já foi semanal. Em muitas igrejas ainda há ceia semanalmente, porque muitos começaram a entender que a ceia, se fosse semanal, se tornaria banal, e nós não podemos olhar para a mesa do Senhor assim, do mesmo jeito que nós não podemos olhar para o culto assim. Se nós tivéssemos ceia todo domingo, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos disse, faça isso em memória de mim. Tudo isso aponta para aquilo que foi feito e para aquilo que ainda virá, porque o sacramento nos foi dado para fortalecimento. Nós somos abençoados por Deus ao participar dos sacramentos. Isso significa, meus irmãos, que vocês, nenhum de vocês, crentes, professos, membros da igreja, em comunhão com a igreja, tem autorização para deixar a mesa do Senhor. Tem muita gente na igreja que olha a instrução de Paulo, certo? Examine-se o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos entre vós fracos, doentes, e não poucos os que dormem. E aí a pessoa diz, eu estou em pecado, então hoje eu não vou tomar ceia. Não é isso que o mandamento está dizendo. Examinar-se diante do sacramento significa que, se você já ouviu a palavra, se você está vendo os elementos e você se vê em algum pecado, você precisa confessar, deixar e buscar graça do Senhor. Você não tem liberdade ou licença para permanecer no seu pecado. Não pense que você fugirá do juízo de Deus deixando de participar dos sacramentos.
não há autodisciplina. O conselho pode excluir pessoas da mesa, o conselho pode disciplinar. Afastar-se da mesa é disciplina. Então, quando você se auto-exclui da mesa, você está se autodisciplinando, se auto-pastoreando. E isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. Busque na ceia, no sacramento, fortalecimento da parte de Deus. Diante da representação da morte, não permaneça em seus pecados. Confesse e deixe. Confesse e deixe. Mas volte lá. O culto era no dia do Senhor, havia celebração da ceia, havia exposição da palavra. E esse é o ponto onde o texto mais se detém na história. Veja lá o que está acontecendo agora a partir do verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite, certo? É lógico que eu não vou usar esse ponto aqui para dizer que o sermão precisa ter 2h30 ou 3 horas. A tentação é grande. Mas veja, Paulo está para ir embora. A igreja faz questão de estar junto, e eles estão ali para ouvir o apóstolo que vai até meia-noite. Então diz o texto: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Logo, aqui a igreja já não está numa casa, certo? Parece que a igreja já cresceu e uma casa não comporta a igreja, eles estão num cenáculo. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Pense numa tragédia agora dentro do culto. Lembre que as janelas não eram como as nossas, certo? A janela era só um buraco na parede, às vezes com uma cortininha, e o rapaz se assentou ali, e Paulo está pregando, e a igreja está atenta, mas esse moço está cansado, e ele cai morto, e a igreja então fica apreensiva. É um fato triste que Lucas registra aqui no meio desse culto, e o texto diz: descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Agora veja que interessante, você talvez olhando esse texto lembre de alguns textos do Antigo Testamento, onde um jovem também morreu e o profeta fez o mesmo. Ele colocou o seu corpo em cima do jovem e ele ressuscitou. O que Paulo está fazendo aqui aponta para aquilo que estava lá no Antigo Testamento, para o poder de Deus em trazer mortos à vida. Paulo opera ali um milagre pelo poder de Deus. Esse jovem é ressuscitado. Sabe o que acontece depois disso? Bora voltar para o sermão. Paulo continua pregando até amanhã. Veja o que o texto diz, verso 11: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. O que você percebe aqui é que você não tem sacramento separado da palavra de Deus, e algumas coisas no texto parecem ser bastante simbólicas aqui, porque aquele jovem morto, trazido de novo à vida, é um emblema daquilo que a palavra de Deus faz com mortos espirituais. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra traz mortos à vida, e isso está sendo representado aqui. E isso também aponta para a ressurreição final. Do mesmo jeito que Paulo está argumentando lá aos Coríntios, no texto que nós vimos, Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. O primeiro
caso de uma ressurreição que não houve novamente uma morte. O primeiro e único até hoje foi o do Senhor Jesus Cristo, porque todos os outros que ressuscitaram pelo poder de Deus morreram. Lázaro morreu. Aqueles que saíram das suas sepulturas quando o Senhor Jesus ressuscitou morreram. Eutico morreu. Mas todos eles aguardam o dia que nós declaramos quando nós recitamos o credo: creio na ressurreição do corpo. A realidade da ressurreição está proclamada na Escritura. E quando isso acontece em meio a um culto onde está sendo celebrada a ceia do Senhor, que trata exatamente da ressurreição, este é um emblema belíssimo daquilo que Jesus faz. Primeiro, quando faz você nascer de novo, a primeira ressurreição. Segundo, quando Ele te chamar da sepultura para estar de uma vez por todas com Ele, para todo o sempre com Ele. É a palavra de Deus que traz vida, e é a palavra de Deus que mostra a você como viver, que orienta na sua santificação. É por meio dela que você vai saber como viver de modo agradável a Deus. É por isso que não existe culto sem palavra de Deus. Nós estamos numa época em que as pessoas às vezes substituem a pregação da palavra por uma cantata. Não, mas a palavra hoje vai ser cantada. A palavra é pregada, autoritativamente pregada, por aqueles que Deus chamou para isso, pelos pastores da igreja. O culto só acontece quando existe pregação da palavra, e é o momento em que a igreja para ouvir o seu Senhor. O culto é um diálogo, meus irmãos. Quando nós cantamos, nós estamos falando ao Senhor. Quando nós lemos a palavra, o Senhor está falando a nós. É por isso que na liturgia nós lemos a palavra: Jesus ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou. E nós cantamos agora em resposta a isso: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue. Nós estamos adorando a Deus por aquilo que Ele disse na palavra que fez por nós. É um diálogo. Quando nós cantamos, nós estamos expressando a Ele toda a nossa adoração. Sabe o que acontece muitas vezes? Você tem um culto onde tem 1 hora de música e 10 minutos de pregação. Sabe o que significa isso? Que nós temos mais a falar com Deus do que achamos que Ele tem para falar conosco. Porque Ele não fala pelos cânticos, Ele fala pela palavra pregada. É a Escritura, a voz de Deus, quando é pregada com fidelidade. É por isso que é preciso haver pregação da palavra. É por isso que ministração de sacramentos sem a palavra não é nada. Como eu brinco às vezes falando com os meninos, quando você joga água na cabeça de alguém sem a pregação da palavra, no máximo isso é trote. Isso não é sacramento. Quando você serve pão e vinho, mas a palavra não é pregada, isso é no máximo um lanche. Porque a palavra é pregada e ela é vista no sacramento. Como diz Calvino, por causa da nossa débil fé, Deus nos deu o que olhar, o que os nossos sentidos podem perceber. A pregação da palavra, ela é importante e ela precisa estar quando o sacramento é ministrado. Mais ainda, se a palavra de Deus é tudo isso, busque ouvir o sermão com atenção, busque meditar no sermão, busque entender o que está sendo dito. Às vezes nós não paramos nem para isso. Sai daqui, terminou ali e você, e aí, quanto foi o jogo? Agora talvez pare isso porque está na temporada de férias dos jogadores, né? Mas daqui a pouco a gente arruma outra coisa para se preocupar, antes de pensar e meditar naquilo que nós ouvimos diante do Senhor, quando o Deus de toda a glória nos falou pela palavra. E é esquisito quando nós simplesmente saímos ali à porta e falamos: e o filme do cinema, foi legal? E quanto foi o jogo do Flamengo? E quanto foi o... Parece que nós
não entendemos muito bem o que acabou de acontecer, o que é o culto, o que é o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, o que é poder estar diante do Deus de toda a glória que fala ao seu povo. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas falar algumas coisas para nós, a gente fica pensando naquilo ali, meditando, ouve uma música e fica para meditar, mas o Deus de toda a glória nos fala. Nós precisamos entender o que acontece quando a palavra é pregada no culto. O poder de Cristo, que ressuscitou aquele jovem, emana da sua palavra e traz mortos espirituais à vida, e ensina sobre a vida abundante. Por último, quando você olha para o culto da igreja primitiva, você percebe que havia também comunhão dos santos, e a comunhão é percebida aqui em todo o texto. Os irmãos estão juntos para adoração, eles estão reunidos no mesmo lugar, naquele cenáculo, para tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Além disso, a ceia na igreja primitiva acontecia no contexto de uma refeição, de uma festa chamada festa ágape, ou agape, dependendo de onde você coloca o acento aí, na hora de falar a palavra grega. Havia de fato um banquete, mas era assim mesmo? Olhe para a Epístola aos Coríntios, quando Paulo começa a corrigir a igreja, dizendo: que negócio é esse que vocês estão se juntando para comer, enchendo a barriga, o pessoal que chega antes e o pessoal que chega depois não tem o que comer mais, tem gente ficando bêbada, vocês têm casa para comer e beber, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo aí. E aí então ele vai mostrar à igreja como que deveria ser a ceia, mas a ceia acontecia dentro desse contexto de comunhão, expresso nessa festa do amor, na festa ágape. Então você tem a comunhão inserida aqui, e mais ainda, veja o versículo 12. Depois que Paulo vai embora, o verso 12 diz assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Você fala, lógico, eles foram confortados pela palavra. Sim, também. Mas se você voltar um pouquinho, você vai ver o que tinha acontecido no versículo 10. O rapaz cai morto, e o versículo 10 diz: descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, a vida está nele. Parece que a morte daquele rapaz deixa a igreja meio atordoada, meio atribulada. Paulo faz questão de parar o sermão, ele corre e diz: não se preocupem, não se entristeçam. Ele ressuscita aquele rapaz, e no outro dia, quando Paulo vai embora, eles conduzem vivo o rapaz e sentem-se grandemente confortados. O texto não fala mais ainda da comunhão da igreja, mas Lucas faz questão de fazer isso em alguns outros momentos de Atos. Eles estavam todos reunidos em um só espírito, tudo lhes era comum, eles se preocupavam uns com os outros, eles vendiam os seus bens à medida em que alguém tinha necessidade. Estas pessoas se preocupavam de fato umas com as outras, e essa expressão de comunhão refletia o culto coletivo da igreja. Por vezes nós nos reunimos para o culto, mas nós saímos daquela porta e só vamos saber uns dos outros no outro domingo. Os que vêm de quarta-feira às vezes tem mais notícia. Às vezes nós só vamos nos preocupar no outro domingo. O que está acontecendo? Será que nós temos irmãos atribulados, irmãos passando por problemas, por dificuldades, precisando conversar, precisando orar? Porque a comunhão expressa no culto, ela precisa se refletir no restante da semana. A igreja cristã se preocupa, cuida uns dos outros. Então veja, a igreja que é alimentada e vive pela palavra de Deus, ela experimenta comunhão. Ela precisa necessariamente fazer isso. O viver a palavra de Deus vai ser então um cumprimento do amor a Deus e do amor
ao próximo. Então busque estar próximo aos irmãos, se preocupe com eles, busque ajudar em suas lutas, orem uns pelos outros, ajudem-se, porque a nossa reunião no culto público é somente a expressão dessa comunhão, que ainda é imperfeita, mas que antevê a reunião perfeita que teremos diante do Senhor. Quando você vai lá no Apocalipse, é isso que você vê. Não somente o grupinho nosso aqui da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, mas gente de toda tribo, língua, povo, nação, em pé, diante do trono do Cordeiro. É uma comunhão imensamente maior do que essa. Essa aqui é uma amostra. Às vezes eu saio aqui de domingo e falo assim, como foi bom estar hoje na igreja. Mas isso não é quase nada, por melhor que seja, perto do que nós vamos experimentar quando estivermos diante do nosso Senhor. Começa aqui, mas será experimentado plenamente na glória. Então não deixe que a comunhão seja apenas aparente, seja apenas dominical. Envolva-se todo o tempo. Você percebe então aqui o culto da igreja primitiva. O culto da igreja primitiva estava totalmente centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele se dava no dia do Senhor, dia em que Jesus Cristo ressuscitou para nossa justificação. Havia sacramento que apontava para essa obra gloriosa de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. A palavra de Cristo era pregada, é a voz do Cordeiro ouvida pelo seu povo. Não são palavras do pastor, não são filosofias humanas, é a palavra do Cordeiro, simples, profunda, fala ao coração, nos alimentamos dele, somos fortalecidos, somos edificados, somos formados à imagem de Jesus Cristo. É a palavra dele que faz isso. E os irmãos experimentavam a comunhão que só é possível porque somos membros do corpo de Cristo. Lembra da oração sacerdotal? Para que eles sejam um, como eu sou contigo, ó Pai. O culto da igreja primitiva não tinha espaço para nada além de Cristo, e a Ele era tributada a glória e louvor. Então quando você lembra do credo apostólico citado aqui no começo, creio na Santa Igreja Universal, ela é a reunião, a assembleia gloriosa de todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Creio na comunhão dos santos, comunhão vivida por causa do nosso irmão mais velho, que agora nos chama para junto do seu Pai, como irmãos adotivos, numa grande família, onde expressamos essa comunhão. Creio na remissão dos pecados, que é prometida na palavra, porque Cristo ressuscitou. Porque se Ele não ressuscitou, vã é a vossa fé, e permaneceis nos vossos pecados. A remissão dos pecados é prometida para aqueles que se rendem a Cristo, que se arrependem dos seus pecados e que confessam como Senhor. Para esses, a ressurreição é garantida. Por isso nós cremos na ressurreição do corpo. Jesus foi a primícia. O restante da colheita de Deus virá. E se você está em Cristo, você estará junto daqueles que os anjos recolherão como trigo e colocarão diante de Deus. Se você não está em Cristo, o joio será colhido também, mas para ser queimado.
a Escritura aponta para todas essas realidades. Creio na vida eterna. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando nós nos reunimos em culto, meus irmãos, nós precisamos lembrar diante de quem nós estamos, e lembrar todas as bênçãos que decorrem a nós por causa da obra dele. E quando nós lembrarmos disso, nós saberemos que o culto precisa apontar sempre para essa obra gloriosa, para essa maravilhosa obra. E aí nós vamos parar, talvez, de pensar em podia ter outras coisas, não podia? Às vezes o culto só tem estas coisas, podia mudar um pouquinho. E aí as igrejas começam a inovar, e é teatro, e mais várias outras coisas, para que os homens se deleitem, porque não têm se deleitado na gloriosa e bendita palavra, que nos aproxima de Cristo, e que nos alimenta a cada dia. Viva então isso intensamente, para a glória dele.